para dividir a tela aqui com vocês. Bem, bom dia então oficialmente a todos. Quem está entrando agora, eu peço que não deixe de clicar, por favor, no link aqui para garantir a presença, tá? Vamos lembrar também que quem precisa conversar com o professor, além do grupo, né, da sala, pode conversar pessoalmente através do celular lá, tá? Do WhatsApp 964712214. Também para mandar atividades, manda pelo WhatsApp, tira foto, manda pelo WhatsApp. E também pelo e-mail, né? Aqueles que preferem, se sentem mais à vontade com o e-mail, podem mandar também pelo e-mail marcio.primac@gmail.com. As aulas, inclusive as de ontem, já estão no plural, né? Para quem não pôde assistir ou para quem ficou com alguma dúvida e precisa rever. As aulas já estão disponíveis lá no plural e também estão disponíveis no canal do YouTube São José Cursos Preparatórios, tá? Então, a gente vai sempre seguindo essa mesma rotina. Para começar, então, como eu havia dito, nós vamos para a aula de geografia que nós tivemos semana passada. Eu imagino que vocês tenham feito os exercícios todos, né? E aí nós vamos para a correção dos exercícios das aulas número 31 e 32. A partir de agora eu só consigo me comunicar com vocês ouvindo, né? Então peço que abram o microfone porque eu não consigo abrir o chat aqui. Bom, começando então, o primeiro exercício nos diz o seguinte, da Universidade Federal de Uberlândia, olha lá, Minas Gerais, né? Nos países subdesenvolvidos, então aqui a gente já pode começar a pensar no Brasil, né? Países subdesenvolvidos, países africanos também, né? Que têm recursos minerais. O investimento de capital estrangeiro é significativo no setor da mineração. Sim. Vamos lembrar, por exemplo, a nossa siderurgia na mão dos indianos. Vamos lembrar o nosso alumínio, né, que pode ser refinado graças ao investimento japonês na usina hidrelétrica de Tucuruí. Lembrar da Alcoa, empresas canadenses que mexem com alumínio aí ao redor do mundo. Isso se explica exceto. Então, essa aqui nós temos que procurar a errada, tá? No caso, a errada que está certa. A importância econômica dos minérios para o processo de expansão industrial dos países desenvolvidos está correta, então nós não devemos assinalar. Os países desenvolvidos utilizam muita matéria-prima mineral dos países subdesenvolvidos. Mesmo que eles tenham mineral, eles às vezes preferem esgotar o do país subdesenvolvido e manter o deles, né? E manter o recurso deles intocado. Diogo, por gentileza, eu vou pedir a você que clique aqui sobre o link para assegurar sua presença, tá? O registro da sua presença. Vamos lá. Então, estamos procurando a errada. A está certa, então está errada. B. Inexistência de carência de capitais. Então, eles têm bastante capital e têm tecnologia. Inexistência ou carência de capitais e técnicas nos países subdesenvolvidos. Também está certo. Né? Os países subdesenvolvidos, eles às vezes não têm dinheiro para explorar o seu espaço mineral, que requer muito investimento, tá? E também não tem técnica, né? Também não tem tecnologia. Tecnologia essa que talvez já tenha sido desenvolvida no país desenvolvido, né? E aí ele traz para cá. C. Necessidade dos países desenvolvidos de garantir seu abastecimento mineral por médio e longo prazo. Também está certo. Não deve ser assinalada. Lembrando que nós estamos procurando a errada, tá? Então, os países desenvolvidos firmam parcerias com países subdesenvolvidos, contratos longos, né, para garantir que não falte minério para a sua produção industrial, minério barato, né, de boa qualidade, etc. Aquilo que nós já vimos na aula passada. D. Busca por parte de grandes empresas metalúrgicas nos países desenvolvidos, né, as grandes montadoras, né,
também da China, né, da Coreia, da solidificação do seu controle sobre o fluxo da produção mineral no mundo, né? Como as empresas metalúrgicas utilizam, também está certo, utilizam muito minério, elas precisam garantir que esse minério continue fluindo, né? Por isso, eles investem nessa produção. Assim, a errada é a E, né? Vamos ver o que está errado aqui na E. Vamos ver. Isso, é a E mesmo. Ó, vontade política dos países subdesenvolvidos em exercer sua soberania sobre reservas minerais estratégicas que dispõem nos seus territórios. Ora, ela é contraditória, né? Se eu deixo o estrangeiro mandar, é porque eu não estou exercendo a soberania. Por isso, né, essa aqui está errada, e nesse caso, ela deve ser assinalada. Então, alternativa E, na número 1. Alguma dúvida nessa, pessoal? Pode abrir o microfone e perguntar aí. Tudo bem? Bom, então vamos agora para a questão número 2, da aula 31 e 32 de geografia, tá? Aquela aula que fala sobre mineração e tal. Ô, professor, tá faltando Oi. a E nessa daí. Oi? Tá faltando a alternativa E na É, A2. Não. sabe por quê? Porque não é a E. Então, para facilitar a edição para mim, eu só copiei até a D. Entendi. Porque é mó trampo isso aí, cara. Eu tenho que pegar a apostila, printar a tela, aí levar pro Paint, lá no Paint, cortar a questão, jogar pro PowerPoint e aí fazer a edição. Entendi, É. entendi. Então, por isso que eu não coloquei aí, tá? Porque senão, provavelmente, eu ia ter que entrar de novo e fazer tudo isso só para pegar aí. É bom que você perguntou para Entendi. saber como que é o processo aí. É, Bom, sempre bom. é um trampo. Ó, sobre a produção e o consumo de produtos siderúrgicos. Essa daqui é boa para vocês diferenciarem siderurgia de metalurgia, hein? Siderurgia é só fabricação de aço, tá? Então é pegar o ferro, misturar lá com enxofre, com carvão mineral, Ô, professor, né? manganês também tá com influência, né? Manganês, Também o ferro manganês para tornar mais leve, isso, e para tornar duro. o aço mais leve, exatamente, tá? E também menos sujeito à corrosão. Isso entra na siderurgia, tá bom? Então, e metalurgia é você pegar, por exemplo, o aço e transformar em carro, né? Aí é metalurgia, tá bom? Bom, a adequação do aço à finalidade produtiva a que se destina se dá, entre outras formas, essa é excelente, ó, pelo teor de carbono na sua composição. Quanto menos carbono você tem no aço, melhor, tá? Então, aços, por exemplo, para fazer, sei lá, um avião, uma coisa mais que vai ter que durar mais tempo, ou ser mais resistente, ou ser sujeito a muito estresse o material, você tem que ter pouco carbono. Agora, para fazer uma, sei lá, uma geladeira, um abajur chinês, que nem esse aqui, você não precisa. Tá? Pode ser um aço com mais carbono, que ele não fica exposto ao tempo, etc. Então, essa é a correta, tá? Ó, a quantidade de carbono determina a qualidade e a pureza do aço. Ok? Bom, agora vamos dar uma olhadinha nessas outras aqui, só para a gente aprender um pouquinho com as outras questões, vai? Ó, o desenvolvimento da produção siderúrgica, da produção de aço, só é viável em países que têm minério de ferro. Não, você pode levar o minério de ferro de um lugar para o outro, né? Tem muito país africano, por exemplo, que fornece minério de ferro para o Japão e para outros países que não têm minério de ferro, tá bom? Bem, C. Os grandes centros siderúrgicos no planeta geralmente estão perto, junto às áreas de ocorrência das ligas metálicas que utilizam. Perto estanho. Pessoal, estanho e níquel não entra na produção do aço, tá? Estanho é uma liga metálica para soldagem e tal, e o níquel é para você fazer a cobertura, né? Para você niquelar a peça para ela não ficar tão sujeita à corrosão. O manganês, sim, o manganês é, mas o estanho e o níquel não entram na fabricação de aço. E como nós estamos falando de centros siderúrgicos e não centros metalúrgicos,
a questão acaba não ficando correta. Deixa eu adicionar um amiguinho aqui. Pronto. Olha aqui, vamos colocar então o amiguinho que entrou agora, clicar no link aí, tá? Por favor, clica no link e registre sua presença. Bem, vamos prosseguir. E a D, aí eu nem copiei, né? A D, o desenvolvimento da produção de aço, vamos, né? Produção siderúrgica só é viável em países que têm expressivas reservas de carvão metalúrgico, né? O carvão entra na produção de aço, mas, por exemplo, o Brasil é um grande produtor de aço, mas não tem carvão, né? Nosso carvão é pouco, é de baixa qualidade, tá? É turfa, basicamente, lignito lá em Santa Catarina, um pouquinho no Rio Grande do Sul. Nós não temos carvão de boa qualidade por causa do nosso clima, né? Um clima muito quente, não é apropriado para a formação do carvão. Tá bom? Deixa eu ver o que está acontecendo aqui. Eu vi um barulho de chat. Professor, você pode mandar o link de novo? Claro. Tá bom. Vamos avante. Então, pessoal, alguma pergunta sobre a questão número 2? Está tranquilo? Tranquilo, tranquilo. Muito boa essa questão para aprender, né? Então, vamos lá. Questão número 3. Questão número 3 é uma questão que nos fala sobre produção e consumo de alumínio. O alumínio, ele é extraído da bauxita. Então, o minério alumínio, né, ó, tá? Sai do mineral bauxita. E o alumínio é muito utilizado, porque ele é leve, ele não é tão sujeito à corrosão, né? Então ele entra, por exemplo, na fabricação de aviões, tá? Ele é aço aeronáutico, né? Utiliza bastante alumínio. Bem, aí o avião fica mais levezinho. O alumínio metálico é produzido a partir da alumina, tudo bem, que por sua vez é produzida por meio de técnicas químicas a partir da hematita, ferro. Pode parar. Hematita produz ferro. A palavra correta aí seria bauxita. Bauxita, não hematita. Então, essa daqui está tão errada quanto eleitor de certos candidatos aí. Bom, B. Os maiores produtores mundiais de alumínio apresentam elevada potência termonuclear. Que besteira isso, gente. Olha, quem assinalou essa daqui realmente, né, não prestou muita atenção, porque o Brasil, por exemplo, é um grande produtor de alumínio. E nós temos uma usina nuclear muito vagabunda lá em Angra dos Reis, né? Inclusive é um perigo danado aquilo lá. Então, essa aqui não serve, né? C. O alumínio, o uso do alumínio como matéria-prima nos dias de hoje, por causa do elevado preço desse metal, restringe-se ao setor aeronáutico. Não, né? Você tem porta de alumínio na sua casa, você tem janela de alumínio, você tem alumínio de alumínio, enfim, né? Panela, sei lá. Então, a C não serve. A produção de alumínio metálico só é economicamente viável onde tenha energia elétrica abundante. Opa, até aqui tá bom. Até vamos lembrar de novo. Os japoneses, de olho no alumínio do Brasil, pagaram para a gente, ou emprestaram dinheiro para a gente, fazer uma hidrelétrica, a hidrelétrica de Tucuruí, para a gente beneficiar a bauxita e mandar o alumínio para eles como pagamento desse empréstimo. Tá? Então a hidrelétrica de Tucuruí foi financiada pelos japoneses. Então tem que ter sim muita energia hidrelétrica. E a energia elétrica relativamente barata, né? Como aquela de hidrelétricas. Essa é a correta, com certeza. Alternativa D. Bom, e finalmente a E, vamos ver o que está errado nela. Os maiores produtores mundiais de alumínio são países que apresentam maiores reservas de bauxita. Não necessariamente, né? Porque às vezes você tem muita bauxita, mas não tem eletricidade para transformar essa bauxita em alumínio, tá? Então, não necessariamente isso aqui é verdade. Assim, a correta é a D. Temos ainda a 4, né? Nessa aula, nós ainda temos a questão 4. Vamos lá? Vou pegar a canetinha aqui. Questão 4 diz assim: os preços dos recursos minerais variam, claro, como de todos os produtos, pela oferta e procura. Quanto maior a oferta, menor o preço. Quanto menor a oferta, maior o preço. Quanto maior a oferta, menor o preço. Bom,
e procura do mercado. Destacam-se, porém, pela amplitude, pela grande diferença na flutuação dos seus preços. Então, os preços podem variar muito. Por exemplo, eu me lembro no início de 2010, 2012, o minério de ferro estava valorizado, o petróleo estava valorizado, né? Depois esse preço, o preço desses produtos caiu bastante pela redução da demanda lá da China, né? Os recursos utilizados de forma generalizada, ó, flutuações, os recursos, né, como reserva de valor. O que será que eu junto no banco, na minha casa, né, para poder vender depois e ter dinheiro? O que tem uma variação pequena do preço entre os produtos que estão aqui embaixo, né, para poder servir como reserva de valor? Se eu precisar de dinheiro, vender. Tá? Bom, qual é o caso? O alumínio, não, né? Ninguém vende. Bom, só os catadores de lata de alumínio, mas não se sabe de nenhum deles que seja muito milionário. O estanho, estanho não, né? Você já ouviu falar, pô, eu estou juntando 50 quilos de estanho lá em casa para vender? Não, né? E ganhar dinheiro. O cobre, também não, né? Mesmo que as pessoas roubem cobre em grande quantidade, isso acontece muito lá na outra escola que eu trabalho, lá na Zona Leste. O pessoal rouba lances inteiros de cobre subterrâneo. Você fica sem internet na escola. Bom, não, cobre não. Claro, né? O ouro e o diamante. Que pela sua pureza, pela sua raridade, né? Pela sua, digamos assim, beleza, pela sua tradição, são grandes reservas de valor, né? Então, um país com bastante diamante, um país com bastante ouro, é um país que pode, então, trocar isso por dinheiro mesmo, né? E aí comprar aquilo que necessita para o seu desenvolvimento. Portanto, alternativa D nessa questão, tá bom? Tudo bem, pessoal? Essa é fácil, né? Questãozinha fácil. Sim, sim, foi de boa. Isso. Então, vamos lá. Agora, nós vamos para... Eu vou pedir para vocês o favor de nós irmos para aquela aulinha de história para eu corrigir os exercícios. Página 316 e 317 do caderno do aluno, por favor, para que nós possamos, então, corrigir os exercícios sobre a pré-história do Brasil, né? A pré-história do Brasil. Vamos lá. Ih, ficou pequenininho. Esse aqui, o professor Lê, vai ser dureza, hein? Vou chegar mais perto aqui, porque cegueta. Olha lá. Os vestígios dos povos Tupi-Guarani, né? Os nossos aqui, encontram-se desde a região das Missões. Missões, quem não sabe, é lá no Rio Grande do Sul, né? Desculpa. Santa Cruz do Sul, Santo Ângelo, né? Missões e o Rio da Prata, lá entre Buenos Aires e Montevidéu, ao sul até o nordeste do Brasil. Então, um povo que se espalhou bastante realmente aí, o povo Tupi-Guarani, né? Com algumas ocorrências ainda mal conhecidas no sul da Amazônia, né? No sul da Amazônia. Esse povo, viu, gente, ele se espalha assim porque ele estava em busca, os Tupi, né? Estavam numa migração santa, digamos assim, né? Em busca da terra sem males, né? Onde eles poderiam conviver com a natureza, com a família e com os ancestrais ao mesmo tempo. Não consta que eles tenham encontrado. Bom, a leste ocupavam toda a faixa litorânea, desde o Rio Grande do Sul até o Maranhão. A oeste aparecem no Rio da Prata, no Paraguai e nas terras baixas da Bolívia, ali onde é Santa Cruz de la Sierra, Porto Soares, né? Fronteira ali com o Mato Grosso do Sul, tá? Bom, eles evitam as terras inundadas do Pantanal e marcam sua presença discretamente no Cerrado do Brasil Central, Goiás, Mato Grosso, tá? De fato, ocuparam de preferência as regiões de floresta tropical e subtropical. Então, eles se adaptaram a esses dois biomas, tá? Bem, agora tem que dar uma inclinadinha aqui, senão não enxergo, tá? Os povos indígenas citados possuíam tradições e culturas específicas
que os distinguiam de outras sociedades indígenas e dos colonizadores europeus. Entre as tradições dos Tupi-Guarani, né? Olha lá, vamos na alternativa B, né? Vamos na A primeiro para a gente ver o que não é. Ó. A organização em aldeias politicamente independentes, dirigidas por um chefe eleito pelos indivíduos mais velhos. Não. Tá? Na verdade, não há uma centralização no poder, não. A sociedade é bem igualitária, né? A B, ó, ritualização da guerra. O objetivo da guerra para esses povos é capturar um inimigo, levar ele para a tribo e comer esse inimigo, né? Inclusive, quando eles chegavam na aldeia, eles chegavam dizendo: a comida chegou, quando ia com alguém, né, um prisioneiro para ser devorado, a comida chegou. Aí essa pessoa, ela ia ficando lá, né, bastante tempo, prisioneira, ela ia ficando lá bastante tempo prisioneira, tal, e num determinado dia, numa festa, ela era morta, tá? E aí ela era devorada, né? Digamos assim, fazer um churrasco da pessoa, né? É o ritual antropofágico, tá? Temos um relato muito bom, muito bem feito de um ritual antropofágico de um viajante chamado Hans Staden. Hans Staden. Esse Hans Staden foi preso ali em Bertioga, né? E que era terra, era fronteira ali, né? O rio ali de Bertioga era a fronteira entre duas tribos ali, né? Os Tupiniquim e os Tupinambá. Bem, e daí? E daí que ele foi levado como prisioneiro, né? Foi levado como prisioneiro e ele foi muito bem tratado pelos índios, né? Por quê? Porque os índios davam bastante comida para ele engordar, né? Para depois ele ser mais saboroso na hora de ser devorado. E quando ele percebeu que ele ia ser devorado, no dia que ele ia ser devorado, ele começou a chorar, né? Começou a chorar. E os índios pensaram assim: puxa vida, se eu devorar esse cara, eu vou ficar igual a ele. E aí eu vou virar um covarde, né? Vou ser um covarde, tá? E aí ele escapa de ser devorado por conta disso, né? Por ter chorado, né? Aí vestem ele de mulher lá na tribo, né? Uma atitude bem machista dos índios, né? Como se só mulher chorasse. Vestem ele de mulher e ele passa a viver na tribo no meio das mulheres até ser resgatado. Então, a sorte dele foi ter chorado, né? O objetivo do ritual antropofágico é você captar as características de bravura, inteligência, né, engenhosidade da pessoa que você aprisionou, né? Então, matam o cara com uma borduna, com uma porretada, né? Geralmente quem mata é uma mulher, que é para mostrar como aquele cara é desprezível na visão dos índios, até uma mulher mata ele, dá uma porrada na cabeça dele, e aí eles fazem um ritual, né? O pajé, né? Esse pessoal aí, os mais velhos, comem principalmente os miolos, né? Comem essa parte do coração, tá? Já as crianças e as mulheres comem os outros miúdos, comem o fígado, o rim, né? E os guerreiros comem braço, perna, essas outras partes do cara, tá? Então, o ritual antropofágico, né? O caráter migratório também, né? Nós vimos aí, eles estão espalhados se espalharam pelo Brasil em busca da terra sem males, semi-sedentários, né? Porque eles se estabeleciam em aldeias em que eles praticavam a agrosilvicultura itinerante da mandioca, principalmente, tá? Essas, então, são aí algumas das características que aparecem corretamente na alternativa B. Vamos ver as outras aqui, ó. C. Conquista de terras mediante operações militares. Não, eles eram migratórios, tinha bastante terra disponível, né? Caráter pastoril, não, eles eram agricultores, tá? Desprezo pelos rituais antropofágicos, não. Ao contrário, né? Ao contrário. Inclusive, o nosso primeiro bispo, né, Dom Pero Fernandes Sardinha, né, o navio dele afundou, ele conseguiu nadar até a costa e foi devorado pelos índios, né? Porque ele disse, os terríveis teriminós, né? Os índios teriminós, que ele disse que ele era um enviado de Deus, que ele era um homem santo. Opa, vamos lá.
vamos pegar a santidade dele para nós. Mataram ele e o devoraram. E assim morreu o nosso primeiro bispo, tá? Então não havia desprezo, não. Ok? Então esse é o exercício número 1. O exercício número 2. Alguma pergunta do exercício 1, pessoal? Desculpa. Alguma curiosidade? Eu vou tentar pôr depois para vocês o link do filme Hans Staden, para vocês verem aí como é que foi esse processo. E tem um outro filme, mas é meio imbecil, chamado Como Era Gostoso o Meu Francês, né? Que fala também sobre o ritual antropofágico dos índios e tal, mas é meio comédia, meio abobado. Eu vou ver se eu coloco para vocês o Hans Staden, né? Quem sabe vocês assistem. Professor, Oi. o modo que eles comiam as pessoas tinha a ver com o ritual deles também? Tem. O que cada parte da pessoa que vai ser devorada, tá? Tem a ver com o ritual. A forma como a pessoa é morta e a forma, acho que é isso que você está perguntando, como ela é cozida. Sim. A pessoa é cozida, era feito um churrasco dela, né? Em cima de uma grelha mesmo. O ritual antropofágico era numa grelha, tá? Então, inclusive o Hans Staden, ele teve, quando ele chegou nessa aldeia preso, já tinha um cara lá antes dele preso também. Aí esse cara foi devorado antes dele. Por isso que ele descreve o ritual antropofágico em tantos detalhes, né? E os índios, além de comerem o cadáver lá, né, aberto, as costelas, as pernas e tal, em cima da grelha, eles também bebiam aquela cachaça de mandioca que eu contei, né? Na outra aula, né? Tudo isso também era uma forma de homenagear o prisioneiro, viu? O prisioneiro também estava sendo homenageado e ele dizia que antes de morrer, né, ele dizia, os índios mesmo, diziam que ele ia se juntar aos ancestrais dele, né, ele agradecia por estar sendo morto e avisava que os parentes dele iam vir se vingar daqueles caras que estavam devorando. Então tem todo um caráter, digamos assim, religioso mesmo, né, nesse processo que é o ritual antropofágico. Que é curioso, porque se você parar para pensar, as pessoas que vão à missa, por exemplo, os católicos, né? O Renan é um menino muito católico, né? O Renan, quando vai à missa e comunga, ele está se alimentando do corpo de Cristo, né? E o padre está bebendo o A sangue de hóstia. Cristo. Hã? A hóstia, professor. A hóstia não é o corpo de Cristo? Sim, é isso mesmo. Pois é. Por que isso não é ritual antropofágico? Né? Quer dizer, simbolicamente, metaforicamente, você também está se alimentando do corpo de alguém, né? E o índio, só que o índio ia mais na real, né? Ele não fazia essa mediação metafórica, né? Ele já ia comer a carne de uma vez. Bom, Aí, por exemplo, os índios principais ficavam com as partes principais, tipo, que é a é cabeça, isso, o cérebro, coração. exatamente. Os guerreiros Entendi. ficavam com os braços, com as pernas, né? Ah, aí tem uma coisa interessante, né? A gente precisa falar sobre tudo, né? As mulheres, inclusive, pegavam os genitais externos, né, do cara e devoravam, né, os genitais externos dele. Por quê? Porque acreditavam que aquilo daria fertilidade a elas, né? E que elas estariam, então, mais predispostas a aumentar o número de integrantes da tribo, tá? Então havia, sim, uma divisão das partes do corpo de acordo com a função que cada um exercia na tribo, né? Então o guerreiro, por exemplo, ele precisa da astúcia do cara, né? Da agilidade do cara com os braços e tal. Então ele devorava os braços, né? O cacique, o pajé, devorava o miolo, o cérebro, a sede do pensamento, da inteligência, né? O coração, onde eles acreditavam que estava a alma, era geralmente destinada ao cara que tinha aprisionado o cara que tinha sido morto. Né? A mais alta homenagem era devorar o coração, né? Tá? Tá bom? Entendi. E como que eles entendiam como que era o cérebro para dar inteligência, essas coisas? Eu não entendi, me perdoe. Como que eles já sabiam que nem
O que eles pensavam que o começo do cérebro é da inteligência. Ah, tá. Você já deve, essa pergunta é muito interessante. Você já deve ter notado que quando uma pessoa começa a pensar muito, a ficar muito preocupada, a tentar encontrar a solução para um problema, o que que dói? Hã? A cabeça. A cabeça. Né? Então, a partir dessas induções, antropólogos chegam à conclusão que os povos, vamos dizer assim, primitivos, né, conseguiram perceber que a sede do pensamento é a cabeça. Tá? O que eles erraram foi colocar como sede do afeto, da alma, o coração. Até hoje, né? O símbolo do amor, aí, etc., é o coração. Tá? Então, por dedução, não por indução, né? Por dedução, os povos primitivos chegaram à cabeça como sede do pensamento. E eles iam além, né? Eles não falavam pensamento, evidentemente. Eles tinham uma diferença entre alma e espírito. Né? Olha que interessante essa aula de antropologia que nós estamos tendo. Alma é alguma coisa ligada ao afeto, ao sentimento. E espírito é alguma coisa ligada ao pensamento. Eles faziam essa divisão, né? Esses povos aí, Tupi-Guarani. É claro, tem povo que não faz divisão nenhuma de nada, né? Mas os Tupi-Guarani já tinham chegado nesse nível. Tá bom? Beleza? Entendi. Então vamos embora. Olha lá. Unicamp, ó. Se é da Unicamp é uma questão chata, quer ver? Em carta ao rei Dom Manuel, vocês sabem, né? Dom Manuel o Venturoso, né? Dom Manuel, ó, o sortudo, né? O que ganhou na Mega Sena acumulada de final de ano. Bom, em uma carta ao rei Dom Manuel, Pero Vaz de Caminha, você sabe, Pero Vaz de Caminha escreveu a carta sobre o descobrimento do Brasil, né? E foi o primeiro cara a descrever o Brasil, foi o Pero Vaz de Caminha. Inclusive, ele pediu emprego na mesma carta para ele e para um parente dele. Só que ele morreu na viagem, em outra parte da viagem, que daqui do Brasil, Cabral foi para as Índias, né? E o Pero Vaz de Caminha morreu lá nas Índias. Bem, narrou os primeiros contatos entre indígenas e portugueses no Brasil. Vamos lá. Quando eles, aqui é o Caminha escrevendo, né? Quando eles os índios, tá? Vieram, o capitão Cabral estava com um colar de ouro muito grande ao pescoço. Um deles fitou o colar do capitão e começou a fazer acenos com a mão em direção à terra. Olha o que o Pero Vaz de Caminha está fazendo. Ele está tentando convencer o rei, interpretando um gesto do índio, né, como se houvesse ouro de fato em grande quantidade no Brasil daquele momento. Na verdade, não é o que o índio está fazendo, é o que ele gostaria que fosse o Pero Vaz de Caminha, né? E depois para o colar, ó, como, ó, olha aqui, ele está querendo adivinhar o que o índio está querendo dizer. Como se quisesse dizer-nos que havia ouro na terra, né? Então, ele quer acreditar nisso e quer que o rei acredite. Outro viu umas contas de rosário, né, as bolinhas do rosário, brancas, e acenava para a terra e novamente para as contas e para o colar do capitão, como se dissesse que dariam muito ouro por aquilo. Os índios brasileiros viviam numa etapa pré-capitalista, gente. Para eles não tinha negócio de ouro, de nada. Era pescar, ficar na rede, plantar mandioca, entendeu? Não é assim, gente. E aí o Caminha está dando essa interpretação absolutamente errônea, né, ao que estava acontecendo. Bom, isso nós tomávamos nesse sentido, por assim o desejarmos. Olha, ele está deixando claro, né, que é o desejo dele, que talvez não seja a realidade. E acho que ele viu que estava muito ridículo isso aqui. Bem, mas se ele queria dizer que levaria as contas e o colar, isto nós não queríamos entender. Não vai levar porra nenhuma. Porque não havíamos de dar. Né? Então, eles, de maneira nenhuma, queriam dar de presente o colar, as contas do rosário para o índio, não. Na melhor das hipóteses, o que eles desejavam é que tivesse muito ouro e que os índios quisessem trocar o ouro pelo rosário lá. Tá? Bom, e aí ele pergunta.
Deixa eu beber uma aguinha aqui, senão... Aí ele pergunta: esse trecho da carta de Caminha nos permite concluir que o contato entre a cultura indígena e europeia foi, vamos lá, favorecido pelo interesse que ambas as partes demonstravam em realizar transações comerciais. Não, já ferrou. O índio não queria fazer transação nenhuma. Né? Isso aí é a interpretação que o Pero Vaz de Caminha queria dar. Guiado pelo interesse dos descobridores em explorar a nova terra, principalmente por meio da extração de riquezas, interesse que se colocava acima da compreensão da cultura do indígena, que seria quase dizimada. Eu acho que essa é a correta. Isso. Então tá aí, a alternativa B é a correta, né? O índio, coitado, se lascou. C. Facilitado pela docilidade do índio, que se associou ao descobridor na exploração da nova terra, viabilizando um sistema colonial cuja base era a escravização do nativo e que levaria à destruição de sua cultura. O índio não tinha docilidade nenhuma, né? Ao contrário, os índios resistiram bravamente, mataram português pra caramba. Bem, D. Marcado pela necessidade dos colonizadores de obter matéria-prima para suas indústrias. Não, indústria é coisa do século XVIII, né, gente? Aqui é manufatura, tá? Ó, produção industrial, ó, tá errado. Isso aqui, indústria é só no século XVIII. Nessa época o que nós temos é manufatura. Manufatura. Bom? Então, essa é a correção da aula número 29 da pré-história brasileira. Gente, alguma dúvida por enquanto? Sem nenhuma dúvida, professor. Tranquilo? Tá, então vamos para frente. Deixa eu fechar aqui. Pronto. Agora, eu queria falar um pouquinho com vocês sobre a aula número 33, tá? Que é a aula sobre mineração no Brasil. Perdão, aula 34, né? Sei lá. Aí, página 368. Página 368. Ah, então a aula 33 é para corrigir também, né? Tá certo. Cadê? 31, 32? A aula 33 também já foi. Vamos dar uma olhada aqui na aula 33. Então, gente, os exercícios da aula 33, por favor. De geografia, tá? Então, de história, mais ou menos, a gente já parou um pouquinho. Agora nós vamos para a nossa aula de geografia. Tá bom? Vamos lá. Aula 33 de geografia. Primeiro exercício diz o seguinte. Universidade Federal de Viçosa. Olha lá. Viçosa fica em Minas Gerais, né? Sul de Minas. Essa faculdade é muito boa, viu? O planeta Terra é uno, quer dizer, um só, e total. Mas, didaticamente, né, para facilitar o entendimento, você pode dividi-lo do ponto de vista das ciências da natureza, né, biologia, química, física, em 4 partes interdependentes com características específicas. Bom lembrar disso aqui? Isso aqui vocês tiveram aula lá no sexto aninho, né? Ó, hidrosfera, que é a esfera da água. Atmosfera, a esfera gasosa da Terra, né? Litosfera, que é a esfera sólida da Terra. E a incorporação dessas 3, né, o ponto de intersecção da atmosfera, da litosfera e da hidrosfera, produz a biosfera. Biosfera é a intersecção dessas 3 esferas aí, tá bom? Biosfera ou esfera da vida, né? Bem, então, para que tenha vida, tem que ter água, tem que ter ar, tem que ter solo, né? O homem, que é também integrante de uma dessas partes, tornou-se ao longo da história apropriador e transformador dos elementos que compõem essas partes. Então, o homem, a chamada ação antrópica do homem, acaba produzindo alterações aí na hidrosfera, atmosfera e litosfera. Bem, com base nos seus conhecimentos sobre as características do planeta Terra e da relação sociedade e natureza, assinale a afirmativa correta. A correta aí é a D. Ó. Vamos ver as outras.
A atmosfera é a única camada que sofre com transformação da natureza. Uhum. O rio não, né? Quando a gente joga esgoto, quando a gente joga tudo quanto é desgraça no rio. Então, A, muito fácil de ver que está errado. B, a relação do homem com a litosfera, que é a camada sólida, é pouco expressiva. Que é isso? A gente tira minério de ferro, planta no solo, constrói a casa no solo. Então, a B, claramente errada, é muito expressiva. C. A sociedade se relaciona de forma harmoniosa com a biosfera. Ai, meu Deus. Respeitando os animais e a vegetação, a utilização desses recursos de forma sustentável. Não. Nós utilizamos os recursos da natureza de forma predatória. Tá? Então a correta aí é a D. Nossa, questão fácil. Pois a número 2, Universidade Estadual do Piauí, na geografia econômica, né, um dos campos da geografia, vem sendo empregada com certa frequência a expressão desenvolvimento sustentável. Pessoal, desenvolvimento sustentável é aquele socialmente justo, ambientalmente correto e economicamente viável, tá? E que não esgota os recursos da área que está sendo explorada. Permite que essa área continuamente possa fornecer recursos para a economia, tá? O Com professor, relação... o professor também não prejudica as gerações futuras, né? Isso, também, Preserva. exatamente, também. Sustentável também no sentido de passar para a próxima geração algum planeta, né? Uhum. Minha geração está fracassando nisso de uma forma terrível. Eu espero que a geração de vocês seja melhor. Bem, desenvolvimento sustentável. Essa aqui eu só coloquei 3 alternativas. É o desenvolvimento capaz de suprir necessidades da geração atual sem comprometer as gerações futuras, né? Sem comprometer a capacidade de atender as gerações futuras. Mas por que não é? Ah, tá, é a incorreta que nós estamos procurando. Ai, que susto. Caramba. A A está correta, então não pode ser assinalada. B. Para ser alcançada, necessita de planejamento e de reconhecimento de que os recursos naturais são infinitos. Que absurdo isso, gente. Os recursos naturais são finitos. A Terra é um ecossistema fechado, tá? Além disso, a população não cresce em progressão geométrica em todos os lugares. O problema não é a população, o problema também não é a produção, o problema é a distribuição, o problema é o consumismo exacerbado, né? Esses são os grandes problemas que afligem a humanidade hoje, ambientalmente. Por isso, essa está incorreta e deve ser assinalada. C. Propõe a qualidade em vez de quantidade, tá certo? Pela redução de matéria-prima, né? Então, você buscar formas mais inteligentes de produzir, reciclar, né? Reutilizar produtos e pela defesa da reutilização e da reciclagem, tá? Então, é reutilizar, né? Reformar, reciclar, os R's lá. Eu acho que era isso. Tem mais? Ah, tem mais uma aqui que é de dissertativa. Olha lá. O mundo chegou a 7 bilhões de pessoas em 2011. Olha que absurdo. É gente pra dedéu, hein? E se você pensar na China e na Índia, só ali já tem 3 bilhões, mais ou menos. Bom, nossa espécie já ocupa tanto espaço com plantação, cidade, estrada, poluição e lixo, que para alguns cientistas entramos em um novo período geológico, o Antropoceno, quer dizer, a era do homem. As atividades humanas já seriam a força mais relevante para moldar a superfície da Terra, porque ela é contínua, né? E pelo número de pessoas, enquanto que os vulcões e terremotos nem sempre acontecem, né? Alimentar e dar conforto a toda essa gente pode exaurir os recursos naturais, certo? Considerando a sustentabilidade ambiental, né, então, a capacidade de abastecer as próximas gerações, né, ser ambientalmente correto, socialmente justo e economicamente viável, quais seriam os principais desafios para alimentar
e dar conforto a todos os seres humanos. Então, começarmos aí o consumo consciente, né? Vamos lá. Ó, considerando a sustentabilidade, vamos pegar umas partes aqui para compor nossa resposta. Os principais desafios seriam elevar o nível de produtividade dos setores, né? Como a produção agrícola, tá? Elevar a produtividade. Então, colher mais no mesmo espaço, ok? Para não ter que ampliar a área plantada, a fim de não provocar impacto sobre os biomas. Área agrícola, energética e mineral, ok? Então, na área energética, utilizando a energia eólica ao invés dos combustíveis fósseis, energia solar, enfim, as energias limpas, ao invés dos combustíveis fósseis, né? E na área mineral metálica, através da reciclagem. Utilização de modelos sustentáveis de produção, vamos lá, mais para frente, ó. Promover uma política voltada à reeducação do consumo, né? Então, evitar o consumo exacerbado, alienado, né? Quantos celulares tem na sua casa? Quantos carregadores de celular tem na sua casa? Por parte da população, com o intuito de diminuir o desperdício de recursos naturais. Promover uma política voltada à reciclagem. Ó, então, promover a reciclagem, cadê? A reciclagem de produtos industriais, tá? Para diminuir a expansão da produção de recursos naturais. Certo? Inclusive aí os minerais. Então, esses seriam aí os desafios a serem vencidos para garantir maior sustentabilidade. Tá bom? Dúvidas? Só um minutinho, professor. Tá, vou deixar mais um pouco aí, tá bom? Gente, só lembrando que eu deixei encomendado o resumo dessas aulas, né? Então, espero que vocês estejam fazendo. Mandem para mim, tá? Não deixem de mandar as lições para mim. Prontinho? Pronto. Beleza. Dúvidas sobre essas questões todas? Corrigimos bastante coisa hoje, hein? Sem nenhuma dúvida, professor. Não. Tranquilo? Beleza. Tranquilo. Então vamos dar um ESC aqui. Vou fechar tudo isso aqui. Agora sim, eu queria conversar com vocês sobre essa aula 34, que é aqui, ó, tá? Para a gente encerrar nosso encontro hoje. O último item é essa aula número 34, Recursos Minerais no Brasil. Nós vamos corrigir na quinta-feira, tá? Os exercícios. Então, o que eu vou pedir? De novo, né? O resumo bonitinho no caderno, manda a foto para mim, 964712214 ou marcio.bimac@gmail.com. Tá? Manda a foto do resumo para mim para eu colocar lá. O que estão fazendo. E fazer os exercícios da aula 34 também, que eu vou explicar agora, tá bom? Bem, vocês já viram que o Brasil é um grande produtor de minerais, né? Olha a quantidade de minério que nós temos. Isso aqui é ouro. Olha a quantidade de minas de ouro, né? De reservas de ouro que nós temos espalhado pelo Brasil. Olha petróleo. Olha o litoral brasileiro, né? Isso que nós estamos falando de recursos não energéticos hoje, né? Mas tudo bem. Olha aqui, ó, tá? Vamos ver também alumínio aqui em cima, ó, né? Alumínio, minério de ferro na Serra dos Carajás, petróleo e gás natural aqui também, ó, né? Então o Brasil, pela sua formação, aqui tem o maciço do Urucum, aqui tem o quadrilátero ferrífero em Minas Gerais, ó, tá? O Brasil, pela sua formação geológica, ele tem muita riqueza mineral. Muita riqueza mineral. Só que os frutos dessa riqueza mineral acabam não ficando no Brasil, né? Nós temos algumas áreas muito importantes de produção que eu preciso que vocês comecem a lembrar, tá bom? Ó, uma área importantíssima aqui, Serra dos Carajás. Isso aqui tem que lembrar dessa área. Tem que lembrar, tá?
quadrilátero ferrífero. Tem que lembrar. Serra dos Carajás produz muito alumínio e produz muito minério de ferro. A Serra dos Carajás. E o quadrilátero ferrífero, em Minas Gerais, né, produz muito minério de ferro, tá? Principalmente minério de ferro e um pouquinho de alumínio. O produto que sai daqui, ó, da Serra dos Carajás, é para exportação. Tá? Então, tem uma ferrovia que sai por aqui, chama-se Ferrovia do Aço. Ela chega até aqui, no Porto de São Luís do Maranhão, tem lá um terminal que é o terminal de Itaqui, e de lá vai para o Japão, para os Estados Unidos, e para a Europa e para a China. O minério de ferro retirado aqui do quadrilátero ferrífero, ele vem para São Paulo, tá? Principalmente, e também para Uzi Minas, né? Enfim, para o Rio de Janeiro. Ele é para consumo interno, esse minério de ferro aqui. E o maciço do Urucum, lá no Mato Grosso do Sul, onde tem bastante minério de ferro e manganês, também é para o consumo interno. Então, para o consumo externo, nós temos aqui, ó, Serra dos Carajás, Serra do Navio, aqui no Amapá, Oriximiná, no Amazonas, tá? Então, esses lugares aqui é tudo para exportação. E essa outra área aqui de baixo, ó, é para consumo interno, tá bom? Tentem fazer essa associação aí na mente de vocês, hein? Bom, o Brasil é produtor desses dois tipos de metal, tá bom? Então vamos lá, de mineral, desculpa. Né? Os minerais metálicos, né, que tem aquele uso industrial, que a gente já falou bastante na aula passada, né? Que é a produção aí de automóveis, eletrodomésticos, etc. Tá? Então, uso industrial, ok? E no Brasil, ó, muito minério de ferro, muita bauxita que vira alumínio e muito manganês. Muito. O Brasil tem mesmo. Tá? O que o Brasil não tem? Ouro até que nós temos. Só que boa parte desse ouro é contrabandeado, está em terra indígena. Tá? Prata realmente nós não temos. Nossa formação geológica é pobre em prata. Nós importamos cobre, e o cobre é um insumo importante, porque é utilizado na fabricação de fios elétricos, né? E importamos chumbo. O chumbo também, embora seja um metal pesado, é importante em algumas ligas metálicas aí, tá? Os não metálicos, né? Os não metálicos têm sua exploração motivada não pelo mineral metálico dissolvido nele, mas por outras coisas, né? Por exemplo, a sílica, né? Ó, para a produção do tijolo, né? A argila, a areia, né? Para a construção civil, o gesso para a construção civil, o cimento, tá? E os minerais energéticos, ó, petróleo, carvão mineral e gás natural, que são fruto da fossilização de material orgânico sob condições muito específicas. Portanto, eles não têm, como é carbono, né? Eles não têm mineral metálico misturado, tá? Não tem, certo? Nossa preocupação, por enquanto, então, é sobre mineral metálico, né? Tá? Olha aqui, ó. Vamos dar uma olhada onde ele se concentra. 4% do território. Por quê? Porque é a área mais antiga do nosso território, formada no período proterozoico. Tá? Isso é outra coisa que vocês precisariam associar. Proterozoico com riqueza mineral. A bacia sedimentar é para onde nós vamos ter o petróleo, onde nós vamos ter o gás natural, onde nós vamos ter a deposição de sedimentos que se transformam depois em petróleo, em gás natural. No Brasil não vira carvão mineral, né, mas em outros países sim. Tá? Então, bacias sedimentares para petróleo, gás natural, combustíveis fósseis, né, resultado da fossilização de material orgânico, e os terrenos do Proterozoico para minerais metálicos. Os escudos cristalinos, mineral metálico, bacia sedimentar, petróleo. Aqui no sul do Brasil, Paraná, um pouquinho no Paraná, mas principalmente Santa Catarina e Rio Grande do Sul, por ser mais frio, tem um pouquinho de carvão, tá? Mas é um carvão de baixíssima qualidade. Baixa qualidade. O Brasil é um importador de carvão para suas termoelétricas
e também para as suas siderúrgicas, tá? Mas tem um pouquinho lá, tá bom? Vamos lá. O que mesmo no Brasil é mineral metálico, né? Ó, principais províncias minerais do Brasil, né? Então vocês estão observando aqui, ó, quadrilátero ferrífero de novo, ó. Vou mostrar aqui. Quadrilátero ferrífero, ó. Mineral daqui para a indústria local. Projeto Carajás, olha o tamanho do projeto Carajás. Praticamente o estado inteiro lá do Pará, né? Tá? E aí as grandes províncias minerais, tá? E aqui tem o projeto Calha Norte, que não tem nada a ver com isso, que é um projeto de militarização das nossas fronteiras para garantir que não entre terrorista, arma, contrabandista, etc. Tá? E aqui as outras áreas, né? Ó. Então, aqui nós vamos encontrar, ó, áreas carboníferas, tá vendo? Brusque, Itajaí, Tubarão, né? Então tem umas áreas de carvão lá no sul. Passando mais um pouquinho, ó, o Grande Carajás aqui, ó. Olha o buraco que é essa exploração de minério de ferro, tá? Isso aqui é um dano ambiental danado, né? Ele começa lá nos anos 60 com a descoberta do minério de ferro por lá, né? Ó, certo? Então, minério de ferro descoberto lá nos anos 60, e depois, de 79 a 86, então, no finalzinho do período militar, né, o período militar acabou em 84, até 86, já no governo José Sarney, ocorre o desenvolvimento do projeto Grande Carajás, né? Então, na Serra dos Carajás, aqui, ó. A principal cidade, Marabá, nessa área toda aí. Marabá, tá? Olha o que tem lá. Minério de ferro de alto teor, né? Tem ouro, tem estanho, tem alumínio, tem manganês, tá? Além de minérios raros, níquel e cobre. Mas principalmente minério de ferro e bauxita e manganês, tá bom? O que os caras fizeram para nós lá? Uma usina hidrelétrica de Tucuruí, como eu já falei, com dinheiro japonês, e a estrada de ferro Carajás, a chamada Ferrovia do Aço, né? Que vai até o porto de Itaqui, em São Luís do Maranhão, da onde esse mineral é exportado aqui, ao Porto de São Luís do Maranhão. Tá? Professor, por que São Luís do Maranhão? Porque o José Sarney, que era presidente na época, era de lá. Então ele fez uma ferrovia para, claro, né, beneficiar provavelmente a família dele. Tá? Bem, né, aí as áreas de projetos mineralógicos do Brasil, de novo, Grande Carajás, está aqui, tá, ó, aqui, ó, lá no Monte Roraima, quadrilátero ferrífero, exploração de carvão, tá? Serra do Navio, no Amapá, tá? Chapada Diamantina, esses são os grandes projetos. Então vocês veem que a mineração é uma atividade que acontece em grande quantidade no Brasil, né? Nem por isso o Brasil é riquíssimo, né? Aqui eu coloquei uma tabelinha, vocês sabem que eu adoro uma tabelinha, né? Com as principais formas de exploração que nós temos e o principal mineral, onde ocorre, né? E quem controla. Ó. Então, minério de ferro, Carajás, quadrilátero ferrífero e urucum. Isso, se eu falar mais uma vez, vocês vão me bater online, né? Ó, Carajás, quadrilátero ferrífero, urucum, tá? Lá na região do Mato Grosso do Sul, tá bom? Bom, dificuldade de transporte lá no maciço do Urucum, porque é a zona do Pantanal, né? Então, de vez em quando, alaga tudo lá, tá? A exploração ou exportação acaba indo pelo porto fluvial de Corumbá, no Rio Paraguai, tá? Bem, e vai também lá para o Paraguai e Argentina, além do mercado interno. Quadrilátero ferrífero, controlado pela Vale, né? Brumadinho, Mariana, onde teve lá as explosões, onde estourou lá os reservatórios. Tá? Serra dos Carajás, exploração também da Vale do Rio Doce. Tá? Depois a bauxita, para fabricar o alumínio. Né? Vale do Rio Trombetas, lá onde eu mostrei, Oriximiná, na Amazônia. Poços de Caldas, Mariana, controlada pela Vale. Né? Então, essa podridão toda é que vai vazar e vai contaminar tudo lá naquela região, né?
Bauxita, de novo, Serra dos Carajás, né, controlado pela Vale, tá? E agora o manganês, né, utilizado em ligas aeronáuticas para melhorar a qualidade do ferro, quadrilátero ferrífero, Carajás e Urucum, olha lá, tá? Então, essas três áreas, o aluno que não conseguir decorar realmente, Carajás, quadrilátero ferrífero, Carajás no Pará, quadrilátero ferrífero em Minas e maciço do Urucum no Mato Grosso do Sul, tá? Essas três tem que decorar, tem que lembrar, tem que saber apontar no mapa, tá bom? Ó, Carajás, quadrilátero ferrífero, maciço do Urucum, tá? Não pode esquecer, tá bom? Aonde que nós vamos encontrar mais minerais metálicos, como eu já disse, nessas áreas aqui, ó, que estão com algarismos romanos, né? 1, 2 e 3, ó, áreas de escudos cristalinos, né? Enquanto que nas áreas A, B e C, nós vamos encontrar mais carvão, petróleo, gás natural. Tá bom? Bem, passando só mais um pouquinho. Outras produções aqui do Brasil, ó. Produção de ouro lá no Rio Tapajós e na Serra Pelada ela já se encerrou, né? Agora é só indústrias que estão lá, tá? Produção da cassiterita, né, do estanho em Roraima, só que em área controlada pelo índio, né? Então, é difícil você conseguir explorar alguma coisa. O Brasil é importador, inclusive, de estanho. Sal marinho. Sal marinho. O sal marinho, pessoal, é explorado principalmente no Rio de Janeiro, na região de Cabo Frio, e nas salinas lá do Rio Grande do Norte, como em Mossoró, tá? Só que eu queria lembrar vocês que esses trabalhadores do sal marinho aqui, os salineiros, eles sofrem muito, porque eles não usam EPI, coitados, né? Então aquele sal vem para os olhos, eles aspiram esse sal, e aí esse sal vai cristalizando nos alvéolos pulmonares deles, provocando silicose, né? Vai endurecendo os alvéolos pulmonares, tá? Sem contar que eles pisam nesse sal aí descalços, e isso é muito corrosivo. Então, procurem lembrar, né? Por que Cabo Frio e Rio Grande do Norte são grandes produtores? Primeiro, porque são zonas que têm grande insolação. Segundo, que tem uma diferença entre a maré alta e maré baixa bem grande, né? Então a água entra na maré alta, você bloqueia e espera evaporar, a água vai embora, o vapor da água vai embora, o que sobra ali é sal. E também ventos favoráveis que ajudam a levar, né, esse vapor da água embora. Carvão mineral na região sul, principalmente em Santa Catarina, hein? Se vocês puderem lembrar de Criciúma, seria ótimo. Criciúma. Mas o Brasil é importador de carvão mineral. Cobre, no Rio Grande do Sul e na Bahia, também nós temos que importar. Então nós somos insuficientes, né, em cobre, tá? Chumbo, Paraná e Bahia, também às vezes nós temos que importar, tá bom? E os demais vocês encontram lá na página 368 da apostila. Faltam 3 ali. 368. Tá bom? Então essa é a nossa aulinha número 34, que fala sobre os recursos minerais não energéticos no Brasil. Alguma dúvida, pessoal? Alguma pergunta? Ô, professor, Oi. quanto as pessoas que trabalham com sal marinho ganham por isso? Nossa Senhora. Pouquíssimo, né? Ganho menos que professor. Então, realmente, ganham pouquíssimo. A gente brinca com isso, tal, mas a situação deles é dramática. Eles estão entre os mais explorados trabalhadores desse país, juntamente com os boias-frias, os trabalhadores de carvoaria e os professores. São os que mais sofrem nesse país aqui. É Ô, pouquíssimo. professor, Oi. qual que é o minério que a gente vende por maior preço? Ah, boa. Nós vendemos ouro. Ouro. Diamante nós não vendemos muito, não, tá? Só que o diamante não é metálico, né? Mas o ouro ainda é o minério mais valioso, quilo por quilo, né? Tá? 1 quilo de ouro, 1 quilo de ferro, 1 quilo de. Então, quilo por quilo é o ouro. É o mais valioso de todos. Embora a gente perca muito, né? Por conta do contrabando, né? O Brasil ainda é um país que consegue vender ouro em quantidades razoáveis. Entendi. Tá bom? Tudo bem? Mais alguma coisa?
Gente, ó, vamos encerrar nossa aula para vocês poderem descansar um pouco, que eu sei que foi pesado. Quinta-feira, nós vamos ver a aula 30 de História, a conquista da América pelos espanhóis, e vamos corrigir os exercícios da aula 34 de Geografia. Então, eu peço, por favor, vão fazendo os resumos dessa aula que nós tivemos hoje, e, além disso, os exercícios da aula 34 para a gente aprender mais durante a correção. Quem tiver qualquer dúvida, eu estou à disposição 24 horas, praticamente, no 964-712214 e também no próprio e-mail, né? Quem quiser falar comigo, tá? Eu respondo também os e-mails aí. Tá bom? Tudo bem? Tudo bem, professor. Namastê e até quinta-feira, hein? Tchau, tchau. Namastê. Até quinta. Tchau. Até Tchau. quinta, pessoal. Tchau. Ó, irmãos, não esqueçam, hein? Quinta-feira. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.